passado, né, pessoal, foi esse aqui, né? Ó. Eu passei 3 questões, tá? Professor, a minha tabela, ela tem as questões em cada... Ela tem um enunciado em cada partezinha. Tá, ótimo. Agora, Beleza. eu posso me confundir na parte de transição do número, que tinha muito... A tabela era com terceiro dígito, aí eu ficava confundindo vez ou outra, mas eu tentei conferir ali. Tá bom. Beleza. É só para recapitular, que tem gente que não assistiu a aula passada, mas então a gente colocou uma máquina de estado com 5 estados, né? Aqui, de 0 até o E4, tá? Tem uma variável externa, ó, que é um x, ora ele assume valor 0, ora 1. E a pergunta era projetar o controlador, ou seja, na realidade chegar ao circuito, né? Que é com os flip-flops e a parte lógica combinacional, né? E até tentar desenhar o circuito e tal, para esse diagrama. A outra, pessoal, dada essa tabela de estado, desenhe a máquina, né, que seria exatamente esse desenho, um desenho similar a esse aqui, e projetar também um circuito, tá? Pessoal, vejam que nessa máquina aqui, ó, essa figura está onde? Tá em um dos arquivos que eu passei para vocês, que é esse, se vocês olharem direitinho, tá lá na pasta que eu passei para vocês, uma pasta no Drive. Mas tem uma pasta lá no Drive que eu passei para vocês, que aí temos esse material aqui, ó, de introdução a circuitos lógicos, sistemas digitais, né? E aí, essa figura, né, a gente discutiu boa parte desses materiais aqui, inclusive, a primeira questão, inclusive, está lá, é um exercício, a gente... É o slide 49, tá? E aí eu coloquei aqui esse exercício, que é dessa figura aqui, né? É exatamente esse aqui, o número 2 é esse aqui, ó. Essa tabelinha. Foi exatamente aí, foi no D, onde eu fiquei com dúvida, que tinha D/0 e tinha D/1, para saber qual era. Pronto. O que vocês estão vendo aqui, pessoal, né? Eu até coloquei aqui para a gente fazer com calma. Mas, basicamente, vocês vão ver o seguinte. Eu estou aqui no estado atual, né? Estou no estado atual, e dado que x igual a 0, aqui vai me dizer qual é o estado futuro e o que ele vai produzir. Tá? Então, seria mais ou menos essa jogada aqui. Você olhando essa tabela aqui, é uma tabela parecida com aquelas outras, né? Mas é outra forma. A gente tem colocado as tabelas nesse jeito aqui. X é uma variável aqui, ó, que ela assume valor 0, e depois assume valor 1, e aqui está o estado atual, depois tem o estado futuro, né? Mas eu posso pegar esse x, separar, colocar numa coluna, x igual a 0 numa coluna, x igual a 1 na outra coluna, tá? É simplesmente, você está quebrando aí a tabela em duas, tá? Pegando essa tabela aqui, pegando essa parte aqui, colocando, né? Então, vamos dar uma olhada. Se eu tenho aqui, ó, eu estou na questão 2, tá? Exatamente para já discutir essa que ele está perguntando. Se eu estou no estado atual e chega x igual a 0, aí ele vai para o estado futuro, vai ser A, produzindo uma saída 0. Então, dessa jogada aqui, ele vai fazer isso aqui. Ó, ele vai circular para cá, né? Quando x igual a 0, e aí a gente bota assim, produzindo saída 0. Que o que está na esquerda sempre vai ser assim, entrada barra saída, tá? O que vai estar aqui no arco aqui, né? Quando a gente tem o que eles chamam de circuito de Miller aqui, né? Já se o x igual a 1,
ele vai sair do A e vai para o B, produzindo 0 também. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, ó, o x é igual a 1, então vai ficar assim, ó, 1 barra, e gerando essa saída aqui, 0. Entendeu aí essa primeira parte aqui, ó? Professor, eu não entendi essa parte do barra zero, porque entra naquela questão novamente que eu falei no começo, que pronto, ali tem o A, quando o x for 0, tem um A, vírgula 0. Quer dizer que ele vai estar no estado A e a saída é 0. É, exatamente. O que está no aí, x... Uhum. Esse dado da saída, eu considero ele como outra variável ou eu não coloco ele na tabela? Porque no meu caso, na 3, que tinha aquele Zzinho, né, eu não considerei ele na tabela. Ele vai ser uma das funções aqui, ó, como essa aqui, que a gente está vendo aqui. Ó. Pronto, a do senhor, aí uma tem saída a aqui, Z. Eu não coloquei, que eu fiquei na dúvida se ele ia ser tipo o X ali na entrada ou que era esse Z. Aí eu não consegui entender e só ignorei ele. Uhum. Mas, no caso, a coluna, ele vai interferir no resultado final, no Szinho, que é o que a gente quer no final? Uhum. Vai. Não, ele interfere na saída, né? Ele gera uma informação, vamos dizer assim, importante e útil, né? Deixa eu tirar a formatação daqui. Deixa eu tirar isso aqui, vou apagar tudo. Tirar a formatação. Vamos lá. Ó, mas vamos na sequência. Você... Ó, tem gente entrando. Aí fica me atrapalhando, assim, eu começando um raciocínio. Então, vamos lá. Mas você entendeu que ele está aqui, né? O A, ele vai... O estado futuro vai ser A, se x é 0, né? E produzindo essa saída aqui 0. Tá? Aqui, esse 0 barra 0, né? Entendi. Essa parte eu entendi. E se x igual a 1, ele vem para cá, né? Beleza. O que é importante é, dado que eu tenho uma tabela, eu posso gerar esse diagrama aqui. Né? A gente vai gerar ele completo já já. O que é importante também, assim, a gente tem que, a primeira coisa de tudo, a gente tem que saber quantos estados nós temos. O N. Quantos estados, né? No caso aqui são 5. São 5 estados, né? Então, dado que eu tenho 5 estados, né? No caso aqui vai ser A, B, C, até o E aqui, ó, né? Eu vou ter que... eu vou precisar de 3 bits, né? Porque se eu tenho 5 estados, né? Fazendo aquela jogada log de 5 na base 2, vai dar um número 2, alguma coisa. E a gente tem que arredondar para cima. Então, eu preciso de 3 bits. Eu vou precisar de 3 flip-flops. Então, o número de flip-flops vai ser igual a 3, para dar conta aí desse meu problema. Né? E uma vez eu estou com 3 flip-flops, então, né, que é a primeira parte, você tem que definir isso. Definir o número de flip-flops. E agora você vai ter que codificar os estados, né? É o passo 2, tá? Então, gerar aqui um código único, né? Vamos dar assim, código. Eu vou pegar o estado A, vou dizer que ele é 000, né? Os 3, né? Vou gerar um código de 3 bits, né? Porque eu vou ter 3 flip-flops. Então, o A vai ser 000, o B vai ser 001. Né? Olha, como eu tenho 3 bits, vai ficar sobrando aqui, boiando aqui, o 5, né, o 6 e o 7. Tá? Mas eu não tenho esses estados aqui, então eu poderia até, vamos dizer assim, não me preocupar com eles. Né? Então, vejam, aí eu tenho uma tabela aqui, essa tabela, você vê que o problema, dado que eu tenho 3 bits, e já vou trabalhar nessa tabela de 3 bits. Né? E eu tenho uma variável x externa. Né? Pode ser 0, pode ser 1. Se eu tenho 3 bits, 2 elevado a 3, eu tenho 8 linhas.
para x igual a 0 e tenho mais 8 linhas para x igual a 1. Esses últimos 3 aqui, ó, né, no caso aí, eles não vão ser usados aqui por mim, né? Agora você poderia chegar e dizer, olha, então eu posso pegar um desses códigos aqui, trocar por esse aqui? Pode, você pode trocar os códigos. Apenas que para cada estado desse, você terá que ter um código único, tá? Um código de quantos bits? Um número de bits que é dos flip-flops lá, né? Tudo bem? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui, olha, o meu A, aqui vai ser o B, o C, o D e o E, né? Exatamente como está aqui, ó. O A, B, C, D e E, né? E aí eu vou ter aqui, ó, para quando x é 0, para quando x é 0 e para quando x é igual a 1, não é verdade? E aí eu tenho aqui o estado futuro e tem a saída. Então, uma tabelinha desse tipo aqui, vocês já podem deixar mais ou menos organizada lá em vocês, lá, para eventualmente uma questão da prova similar, você já tem uma tabelinha organizada, tá? Então vamos ver aqui o que aconteceu. A tabela aqui, eu estava no estado A. Quem é o A? Né? O A é 000, né? Eu posso até pegar isso aqui, copiar aqui, ó, botar aqui do lado aqui, para vocês se lembrarem aqui. Né? O A, ó, vai ser o 000, né? O B, 001, o C, né? Que aqui é o estado atual. O estado atual, depois vai ter o estado futuro, 3 bits também. Né? Então, vamos lá. Eu tenho que, para montar essa tabela aqui, eu vou seguir o fluxo que está lá. Tá? Esses estados que estão aqui, em vermelho, são estados que não estão sendo utilizados, porque eu não vou precisar desses estados aqui. Né? Bom? Então, vamos dar uma olhada. Do A, se x igual a 0, ele vai para o próprio A. Então, o próprio A, eu estava então no A, x igual a 0, ele vai para o próprio A. Eu copio, colo aqui, ó, 0, e ele está produzindo saída 0. Aí eu venho aqui e coloco aqui saída 0. Né? Beleza. Agora, se eu estou no 000, que é o A, e a entrada x igual a 1, aí ele vai para o B. Né? O B quem é? É 001. Né? 001. Então, ó, se eu estou no 000, que é o A, e a entrada é igual a 1, ele vai para o B, que é o 001. Produzindo saída 0 também. Então, produz saída 0 aqui. Tá? Beleza? Vamos aqui olhar o segundo. Já eu estando no B, quando x é 0, ele volta para o A. Então, ó, o B é o 001, ó, o B aqui ó, 001. Quando x é 0, ele volta para o A. O A é 000. Copio e colo aqui. Produzindo saída 0. Saída 0. Tá? Agora, então, ó, vamos olhar aqui. Ó, o B, quando x igual a 0, ele vai para o A produzindo 0. Então, ele vai fazer isso aqui. Ó, ele vai para o A. Então, ele, quando x é 0, e produzindo saída 0, barra 0. Né? Agora, quando o x igual a 1, ele vai para o E, produzindo 1. Então, ele vai fazer isso aqui. Ele vem para o E. Né? Quando x é 1, ele vem para o E, produzindo saída 1 também. Então, vai ficar assim, 1 barra 1. Entenderam aqui? Ó? O x igual a 1, ele vai, então, do B, ele vai para o E, produzindo saída 1. Então, fica 1 barra 1. Entrada barra saída. Se eu quiser olhar como é que fica, então, ó, o E, quem é o E aqui? Então, o B, eu estou aqui no B, quando x igual a 1, ele vai para o E. Quem é o E? É o 4, é 100. Eu boto aqui.
produzindo saída 1. Né? Tudo bem? Depois eu tenho o C, ó. C, quando x é 0, ele vai para o D. O C, quando x é 0, ele vai para o D, produzindo 1. Então, vai ficar 0 barra 1. 0 barra 1. Né? Seria exatamente aqui. Eu estou no C, ele vai para o D. Quem é o D? O D é 0, 1, 1. Então, é 0, 1. Produzindo saída 1. Quando x igual a 1, ele fica no próprio C produzindo 1. Então, ele fica no próprio C. Quando x igual a 1, ele fica no C produzindo 1. É o que está aqui. Ele fica nele mesmo produzindo 1. Então, quando x igual a 1, o C vai ficar nele mesmo produzindo saída 1. Estão entendendo aí, pessoal, que eu estou montando essa tabela? É só uma outra forma de ver, porque eu separei aqui o x está na mesma coluna. Eu estou entendendo, professor. Aqui ele está numa coluna aqui do lado x e a outra está nesse lado aqui. Só isso. Sim, professor, agora ficou claro. Né? Só está isso. Vamos aqui no D, ó. O D, quando x igual a 0, ele fica no A. Então, o D, quando x é 0, ele vai voltar para o A, produzindo 0. Então, vai ficar assim, 0 barra 0. Então, vamos lá. O D é esse cara aqui. Aí ele vai para o A. O A é o 0. Vou pegar esse aqui, vou botar aqui. E ele produz saída 0. Agora, o D, quando x é igual a 1, ele vai para o E produzindo 1. O D vai para o E. Assim, vai ficar assim, 1 barra 1. Porque o x é 1 e ele produz saída 1. Então, aqui, ó, o D vai para o E é esse cara aqui, produzindo saída 1. Só falta esse último aqui, né? O E, ele vai para o A produzindo 0. O E, ele vai para o A, quando x é 0, produzindo 0, vai ficar assim, 0 barra 0. Então, o E, ele vai para o A, produzindo 0. Agora, o E vai para o D produzindo 0, se x igual a 1. Então, o E vai para o D, né? Se x igual a 1 e produzindo 0 aqui. 0. Então, aqui na tabela seria o E vai voltar para o D, que é esse cara aqui, produzindo 0. Pronto. Esses estados aqui, ó, o 5, o 6 e o 7, que seriam estados, sei lá, F, G, H, eles não estão sendo usados. Uma das formas que a gente pode fazer, como a gente conversou antes, é colocar todo mundo para o 0, né? Colocar tudo para o 0 aí, porque a gente não está utilizando esses estados, e aqui eu também coloco todo mundo 0 aqui. Tá? Então, são estados não utilizados. Pessoal, é interessante que eu coloquei esse exercício aqui, porque lá no PowerPoint do livro aqui, né, desse material, ele fala exatamente o seguinte, é uma questão que a gente chama de redução de estados por inspeção. Né? E como é que seria essa questão de redução de estados? Tá? Que eu não vou pedir na prova que vocês coloquem, não, é só uma questão aqui de até visualização. Para, eventualmente, sistemas digitais, né, que é essa disciplina seguinte, aí, de repente, vocês vão ver isso aí melhor. Que, inclusive, esses slides aqui são de sistemas digitais. Tá? Mas vejam o seguinte... o que seria um estado que a gente chama assim irrelevante, um estado duplicado, tá? O estado duplicado é aquele estado que ele parte
eu posso ter dois estados com nomes diferentes, sei lá, o A e o C, que eles, dadas as mesmas condições de entrada, eles vão para as mesmas destinos, né, e produzindo as mesmas saídas. Então, quando acontece isso, são o que a gente chama de estados equivalentes. Tá? Então, eu pergunto a você, vejam aí, será que tem algum estado desses aí, dessa tabela, que ele está indo, né, dadas as entradas x igual a 0, x igual a 1, ele está indo para os mesmos destinos e produzindo as mesmas saídas? Né? O B e o D. Pronto, né? Exatamente. Então, veja aí, o B, né, ele está indo para onde? Para o A, produzindo 0. Né? Deixa eu até... O B aqui, ó, ele vai para o A produzindo 0 quando x igual a 0, e vai para o E produzindo 1 quando x igual a 1. O D, né? É a mesma coisa aqui, ó, ele vai para o A e para o E. Ou seja, são dois estados, é como se eu pudesse vir aqui, no caso aí é o B e o D, né? E aí o que é que eu vou fazer? O que é que vocês acham que a pessoa poderia fazer numa situação dessa? Ela poderia utilizar só um, né, professor? Porque eles fazem a mesma Ela função. um dos dois, é. Exatamente. Nessa Aí situação... nesse caso, que ficar só 4 bits, poderia usar só 2 flip-flop? Exatamente. Exatamente. Ó, por inspeção, né, a gente olhando, é tipo visualmente, né, os estados B e D são equivalentes, porque eles partem, a partir B, ele vai para o estado A produzindo 0, tá? Eles vão para os mesmos estados produzindo as mesmas saídas. Então a gente pode eliminar um deles, tá? Posso trocar o D pelo B, né? Nessa situação, o que é que aconteceu aqui? Ó? Eu matei aqui o D. O D ele já estava equivalente. E aí vai simplificar um pouco a nossa vida. Por quê? Porque, de acordo com o número de estados, eu vou escolher o número de flip-flops. Então, antes eu estava nessa jogada aí eu precisava de 3 flip-flops, e agora eu vou poder cair para 2 flip-flops. Vai de menos equações, menos circuito, etc. Né? Tudo bem? Então, aqui foi até um exercício até para discutir aqui. E aí, ó, vamos ver se... Veja, a gente removeu aqui o estado D. Foi removido. Ficou essa tabela. Será que a gente ainda pode eliminar mais alguma coisa aí, ó? Será que dá para continuar eliminando? Sei lá, o A vai... e o E. Pronto. O A e o E. Olha lá, ó. O A, ó, ele está aqui A0, A0, B0 e B0. Então, de repente, a gente conseguiria eliminar mais gente aí, né? Então, o A e o E são equivalentes, né? E aí a gente ficaria numa situação dessa, que aí agora eu acho que travou, né? Porque todo mundo aqui é diferente aqui, né? E aqui também são todos diferentes, não tem mais um par assim que são equivalentes como esses aqui, né? Estado futuro. Então, a gente reduziu de 5 estados, reduzimos para 3 estados. Precisaríamos ainda de 2 flip-flops aí, né? Mas, de qualquer maneira, a situação ficaria bem mais simples, né? Concorda comigo? Sim, bem melhor dessa forma. Nessa situação aqui, pessoal, ABC, que é a situação, vejam, a gente vai aqui para a nossa tabela aqui, eu vou, basicamente, o que é que vocês acham que a gente vai fazer aqui? Esquecer o D e o E. Considerar 0. Na realidade, a gente vai, nessa situação aqui, eu vou diminuir muito minha tabela, né? Eu vou ficar só com 2 bits, né? Não vou precisar de três flip-flops, né? Eu poderia vir, então, aqui, ó, deixa eu
reduzir isso aqui para o... Então, uma coisa assim, ó. Agora, eu teria... primeiro que eu tenho agora só três... Só tenho três... só tenho agora três... Esse código aqui, ele vai ter que quebrar Três aqui. estados, né? Só tenho 3 estados. Então, para 3 estados, eu preciso só de 2 flip-flops. E aí eu preciso só, eu vou criar um código para ele, sei lá, o A vai ser 00, o B vai ser 01 e o C vai ser 10. Eu podia até ter um outro estado aqui, D aqui, né? Mas esse aí vai estar, não precisa. Não faz parte aqui da... E aí, então, ó, vou eliminar esses caras aqui. Excluir linhas. Vou eliminar esses caras aqui também. Excluir linhas. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Ó. 0, 0, 0, 1. Né? Eu vou colocar uma linha aqui só para a gente lembrar. Que teria aí um D aí. Ó, agora eu vou ter lá quando x igual a 0. Eu vou ter lá quando x igual a 0. Quando x igual a 1. Quando x igual a 0. Quando x igual a 1. E esses estados aqui, ó. Eu tenho que pegar esses estados, A, B, C, e colocar aqui. Eu não fiz nada ainda de analisar a tabela, estado atual, estado futuro. Simplesmente eu descobri que vou ter 3 estados só. Dos 3 estados, preciso de 2 flip-flops. E coloquei aqui estado atual, estado futuro, saída aqui, né? Aí agora eu vou... Professor, Oi? só uma dúvida rapidinho. Volta ali na planilha, por favor. Uhum. Talvez é que eu não entendo muito bem. Por que que o código aqui só ficou com 2 ao invés de 3 e no estado atual também no estado? Como é? Desculpa. Aqui em código, quando tinha ABCDE, não eram 3 bits? Sim, aqui em cima. Isso. Aí eu vi que diminuiu. Certo. Diminuiu porque antes nós estávamos com 5 estados, né? E aí o número de estados, o número de flip-flops é equivalente ao número de estados. Com 2 flip-flops eu consigo ir até 4 estados possíveis, né? 2 flip-flops eu consigo ir até 4 estados, que é exatamente pegar a combinação, né? 00, 01, 10 e 11. Ah, entendi. Tá certo, entendi. Com 5 estados, eu vou precisar de um... Eu não consigo encaixar aqui com 2 flip-flops. Aí eu precisaria de um bit a mais. Entendi. E aí a gente está falando aqui, por isso que ele tinha aqui, ó, os 3 bits. Aí agora, como a gente conseguiu reduzir, aqui já precisaria de 2 bits só, né? Mas aí a gente reduziu ainda mais, né? Entendi. Aí, certo, ó, professor. tranquilo. Eu vou aqui, ó, vou pegar essa figurinha, vou colocar ela aqui. Né? Para que a gente possa ver aqui, então, ó, vamos lá. Eu estou aqui no estado 00, que é o A. Deixa eu pegar, tá aqui. Né? O A, ele tem um código 00. Então, se eu estou aqui no A, ele vai para onde quando x igual a 0? X igual a 0, o A vai para ele mesmo. Para ele mesmo, 00. Então, vem para cá. E produzindo 0 na saída, 0.
O A, quando x igual a 1, ele vai para B, produzindo 0. Então, aqui o A, ele vai para o B, produzindo 0 na saída. Já esse aqui, ó, o B, ele volta para o A, produzindo 0. Então, vai ser uma cópia dessa outra, porque ele vai para o A, produzindo 0. Já o B, se x igual a 1, ele vai para o A, produzindo 1. Então, ele vai para o A, produzindo aqui a saída 1. O C, ele vai para B, produzindo 1. O B, esse cara, vou só copiar e colar aqui, produzindo 1 aqui. E se ele é x igual a 1, ele fica nele mesmo, ele fica no C, produzindo 1. Então, o C é ele mesmo, copiar, cola aqui, bota 1. Né? Teríamos aqui um estado D aqui, que eu não vou considerar. Né? Então, eu tenho agora aqui, então, que encontrar as equações aqui, né, de quem seria o Y2, né, dá até fácil da gente ver que o Y2 só tem esse cara aqui, ó. Não é? Então, Y2 vai ser quem? Só tem ele, aí é a combinação desses caras aqui. Então, estado futuro Y2 vai ser igual a x, valendo 1, Y2 minúsculo, né, que é o estado atual, vezes Y1 barrado. Então, seria x, Y2 vezes Y1 barrado. Já o Y1 teria dois caras aqui. Se a gente olhar direitinho, Y1 vai ser... vai ficar assim, ó. Vai ficar... Se vocês olharem, vocês vão ver aqui que o Y1 valendo 0, eu vou ter aqui, ó, essas duas linhas aqui, né? Essas duas linhas, que são as linhas que eles vão dar certo aqui quando o Y igual a 1. Se eu colocar esse cara em evidência, né? Eu tenho duas equações aí, tá? Eu vou ter assim, ó, Y1, que está aqui, ó, barrado, aí vai ter x barrado, Y2, vai ficar assim, x barrado, Y2, ou, né, aí vai ficar x, Y2 barrado. Podem ver aqui, a outra é x, Y2 barrado. Tá? Se a gente colocar esse termo aqui, Y1 em evidência, né? Aí, para poder fazer mapa de Carnot, estou simplificando aqui, ó, vai ficar assim, ó, Y1, x barrado, Y2, x, Y2 barrado. Esse miolo aí, o que está dentro do parênteses, é exatamente o que a gente chama de ou exclusivo aqui, ó. É o ou exclusivo de x com Y2, tá? Tá? Então, vai ser o ou exclusivo de x, vai ficar assim, é como se fosse x, xó, Y2. Tá? Então, matou aí. Já o Z, ele tem 3 possibilidades, né? Tem 3 possibilidades. Então, vamos ver se em mapa de Carnot fica até mais fácil da gente organizar. Vou criar aqui uma tabelinha do mapinha de Carnot aqui para ver se eu pego alguma aqui anterior. Pega esse aqui, ó. Professor, aquela porta-choque que você colocou, ela vai dar 1. Eu não poderia colocar ali, meio que deixar só o Y barrado, não? Aonde? Na outra parte que você fez agora, que você botou a porta X, XOR, Y2. Isso aí vai dar 1 nessa situação, que ele está alterando ali na tabela, fica alterando os seus valores. Aí isso aí eu considero como 1, não é? Para quando eu fosse planificar. Aqui, você está dizendo?
Sim, esse exemplo aí. Porque eu lembro que o senhor falou que quando o valor fica alterando, a gente vai meio que considerar como um. Aí fica. Aí eu. Como é que eu posso falar? Ia ficar só Y1 barrado. Não tinha esse X só Y2, entendeu? Se fosse resumir. Você tá talvez falando daquele teorema de Morgan, né? Acredito que sim, tem que ter um termozinho. Só lembro o É, nome. pronto. Mas Porque olha, ficaria mais fácil, não? não, mas veja, cada termo desse aqui, cada umzinho desse aqui vai me dar origem a uma multiplicação, né? Eu tenho dois, ó. Esse cara aqui, que é quem? Quem é esse cara? Esse Y vai dar certo quando? Quando for X barrado, Y2 e Y1 barrado. Ou, né, que é esse primeiro termo, ou, né, e é X, Y2 barrado, Y1 barrado. Está aqui, esse outro termo. O que eu fiz aqui foi colocar o Y1, que é igual aqui nos dois, ó, coloquei em evidência. Está aqui o Y1. E aí sobrou quem? Sobrou, ó, 0, 1, 1, 0. Se você olhar direitinho, que é o 0, 1, 1, 0, esses, quando eles são diferentes e dá igual, é exatamente o XOR, tá? É o XOR. O que você está confundindo, por exemplo, aqui vai dar certo aquela jogada, porque como são vizinhos, esse termo aqui, Y1, ele vai cair fora. Ele vai ser o A mais A barrado, né? E aí ele cai fora, tá certo? Vamos pegar aqui o Z, ó, tá? Lucas, eu entendi o que você quis dizer, mas não pode simplificar, porque no caso, se o show lá dentro fosse 1 em 1 e o Y barrado fosse 0, mesmo assim ia dar 0, entendeu? Não ia dar 1. Pois é. Então Exatamente. seria só a saída Y barrado, porque senão ia excluir o show. Tem que ter o show. O show tem que estar aí, tá? Não tem como ele fugir, não. Tá? Ó, para que a gente encontre aqui o Z, eu fiz uma tabelinha aqui, né? São 3 variáveis, então botei aqui 2 células, as 2 variáveis e a outra aqui, a última aqui. Tá? Então vamos lá. Esse 1 aqui, ó, quem é? X valendo 0, Y2, 1, então 0, 1, ó. 0, 1 está aqui. E o Y1 valendo 0. Então, é essa linha aqui, juntando com essa coluna aqui. É exatamente esse cantinho aqui. Esse 1 aqui, ele veio para cá. Aí tem esse outro 1 aqui, ó, que é 1, 0, 1. 1, 0, 1. Está aqui. E tem um outro que é esse outro 1 aqui, ó, que vai ser 1, 1, 0. Então, 1, 1, 0. Aqui. Aí, nessa situação aqui, ó, a gente vai ver que esse termo aqui ele está isolado, né? Então, que é esse termo que está aqui, ó. Então, o Z ficaria igual aqui a quem? Esse termo aqui é X barrado, X barrado, Y2, sem estar barrado, né? Porque está aqui, ó, valendo 1, e Y1 barrado, né? Y barrado. Aí, ou, né? Ou o quê? Veja, esses dois termos aqui, eu vou poder agrupar eles. O que é que está variando aqui? Aqui a coluna está fixa, o Y2, o Y1 está fixo aqui em 0, ou seja, vai ficar Y1 barrado. Agora, nessas duas linhas aqui, está variando o bit da esquerda. Era 0, passou a ser 1. Quem é o da esquerda? É o X, então ele cai fora. Professor, eu acho Oi? que o senhor trocou a posição. Aquele último lá do final é 0, 1, tá no lugar 1, 0. E o outro que é 1, 0 tá no lugar 0, 1. Tá, vamos ver aqui. 0, 1, 0. Ah, rapaz. Esse aqui, né? Isso. E o outro também, o senhor trocou. Tá certo, vamos 1, lá. 0.
01 é porque está na sequência. 01, 0, 01, 0. Esse primeiro cara aqui é esse, né? 01, 0. Depois, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Esse bit aqui, ó. Isso, aí na saída o senhor tinha colocado, ó, X barrado, no caso seria X normal. 1, 0, 1. Então, esse primeiro cara aqui é 1, 0, 1, tá aqui primeiro aqui. E depois tem 1, 1, 0, que é esse cara aqui, ó. 1, onde é que tá 1? Mas o 1 tá aqui, ó. Não, mas lá na saída, lá embaixo. Fica a mesma coisa, não? Não? 1, 0, Y1 ou Y1 é 0. É esse cara aqui. Esse carinha aqui, ó, esse cara aqui. Porque, ó, o X e o Y2 valem 1, tá aqui. E o Y1 vale 0, tá aqui. Né? Isso, mas na saída Z, eu tô falando, que o senhor tem colocado X barrado. Não seria, no caso, não seria X, Y2 barrado, vezes Y1, essa daí. Veja, esse primeiro cara aqui é essa equação, certo? Professor, ele tá certo, verdade, ó. Porque ali era para ser X, e É para ser Y2 X, barrado e porque Y1. o senhor tá confundiu certo. ele lá na primeira. Tudo bem. É aqui, né? Peraí. Tá certo. É porque eu fui pegar esse cara aqui. Esse cara que está isolado aqui, ó, tá certo. Ele é quem? O X valendo 1, o Y2, 0 e o Y1 valendo 1. Valendo 1. Então, vamos lá. É X valendo 1, o Y2 valendo 0, barrado, e o Y1 valendo 1. 1 também. Né? Agora tá certo, né? Esse carinha aqui, ó, tá solto. Exatamente. Que o senhor tinha confundido e tem pegado o resultado daquele outro lá que tá junto. Foi, esse aqui de cima. Foi. E aqui a gente pode, então, ó, vamos juntar esses dois aqui, ó. Quem tá mudando aqui é o X, que tá na esquerda. Então vai sobrar quem? O da direita. Y2, Y1 barrado. E o Y2 está valendo 1. Então ele vai ficar Y2 sem estar barrado, porque ele está valendo 1 aqui, ó. Agora o Y1, que é essa coluna que está fixa, ele está valendo 0, então ele tem que estar barrado. Então Y1 barrado. Então a gente chegou aqui a essas duas equações aqui. A equação do Y2, que seria a entrada do flip-flop 2, né? Se a gente pegasse aqui uns flip-flop desse aqui, duplicar, ver aqui assim. Tirar aqui rapidamente aqui para a gente fazer aqui um desenho rápido aqui. Se a gente pegar essa equação aqui, essa primeira, vou botar aqui assim. Ó, veja, isso aqui é o estado futuro, é a própria entrada do D2, aqui é a entrada do D1 e aqui é a saída. Então, aqui é a entrada do flip-flop D2. D2 vai ser isso aqui. Né? Isso aqui seria minúsculo. D2 seria isso aqui, o D1 seria isso aqui, e a saída seria alguma coisa assim, né? Ó. Saída aí, né? Veja, pessoal, aí você vai ter que, quem é a entrada aqui, vou trocar isso aqui, ó, vou chamar, você pode até colocar aqui assim. Você tem a entrada aqui D2 e D1, que é a entrada do flip-flop D2, o 1.
Quem é a entrada D2? Tem uma variável X aí, que tá entrando aí, uma chave e tal. Vai ser um end dessa variável, um end com... Eu teria que fazer um... Né? Pegar um X aqui. Faria um end de quem? Do X, D2 vai ser X, o Y2, que é a saída desse cara aqui. Aqui está ruim também, a nomenclatura está diferente. Aqui seria Y2, e ali seria Y1, porque seria o Y1. Pronto. Então, eu teria que pegar um carinha desse aqui, pegar o inversor, pegaria essa saída aqui do Y1, passaria aqui por uma espécie de inversor desse aí, ó, né? Melhor fazer até num programinha que faz desenho mesmo aí, esses outros circuitinhos aí. Eu estou aqui no PowerPoint, é horrível aqui. Né? Pegaria aqui, ó, aqui eu teria o Y1 barrado, o Y2 ele já teria aqui. Eu teria que pegar aqui, né? É mais fácil fazer. Tá? Então, eu tenho aqui o Y2, eu tenho aqui o X, seria uma variável externa, tá? Professor, se você quiser fazer nesse site aí que eu mandei o link no chat, eu acho que é melhor. E teria que fazer, ó, desses três aqui, pegaria um end aí, né? Qualquer aí, você podia pegar aí pegar um end 3 pins, né? Só para fechar aqui, né? Isso está dando para entender. Ixi. Tem uma figurinha aqui legal. Tem nenhuma, rapaz. Um end aqui de 3 pinos aqui, ó. Pegaria esse aqui. Aqui é um NAND. Colocaria aqui e fazia uma jogada aqui, ó. Né? Ele vai ter que pegar aqui, esse cara, ele vem, o X ele vem para cá, né? E essa saída aqui, ó, porque, ó, essa primeira, X, Y2, ele vai entrar ali, e o Y1 barrado, tá barrado, e essa saída aí, ele vai ser colocado aqui no D2, né? Seria colocado aqui no D2, né? Assim como eu pegaria ou exclusivo desse aqui, faria com o X com o Y2 e faria um end com o Y1 barrado, que é exatamente esse pontinho que está aqui, esse carinha que está aqui, né? Esse carinha que já está aqui, já tem aqui o Y1 barrado, faria um end na saída com X com Y2 barrado. Eu tenho o Y2 com o X, botaria o X com essa Y2, né? Vou deixar aqui. E o Z, que é o mais complicado aqui, é o Z, né? Tem essa parte aqui, né? Tá bom? E aí faria o desenho, tá bom? Vamos dar sequência aos outros, porque a gente ainda tem mais 2 exercícios.
Vamos ver aqui o PowerPoint. Estava aqui no... Essa questão aqui, esse aqui, vocês conseguiram? Sim, eu acho que esse daí foi o Sim, mais professor. simples. Uhum. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui o Ícaro. Ficou muito grande. Então vamos dar uma olhada aqui no que Ícaro fez, né? Então você tem, primeiro passo, né? Quantos estados ao todo? 5. Preciso de 3 flip-flops, né? Então, aquela jogada, eu acho que ele fez a codificação, exatamente o código que ele usou foi aquela estrutura de código que a gente utilizou aqui, né? Estado A, B, C, vou botar ali. Né? Vou pegar aqui assim. Seria o estado, vamos dizer assim, é 0, é 1, é 2. Não é? Ó? Estados é 0 até o E4. Né? A codificação. Aqui, ó, 000, 001, um código único para cada estado. Beleza. E aí, ó, vamos dar uma olhada quando x igual a 0. E estando no E0, que é o estado 000, esse aqui, ó. Tá? Quando x é 0, ele fica nele mesmo. Tá aqui, fica nele mesmo. Tá? Aí faltou só realmente a saída. Vamos colocar aqui, Isso ó. foi onde eu não tinha entendido ainda o barra. Assim. Saída. Vamos botar aqui um Z. Veja, esse circuito aqui, quando a saída está dentro do próprio estado, é o que a gente chama de circuito de Moore. Tá? Circuito de Moore. Aquele outro que a gente estava discutindo, onde o circuito que a gente estava agora há pouco tempo, eu apaguei as linhas aqui, é um circuito de Mealy, porque a saída ela fica conectada também, a entrada ela tem o link da entrada, né? Tá? Então vamos lá, isso aqui é um circuito de Moore. Então, ó, quando eu estou no estado E0, a saída sempre vai ser 0, tá? Vou apagar isso aqui. Mas, ó, já que eu estou no estado E0, que vai acontecer aqui e aqui. Aqui e aqui. A saída vai ser 0. Tá? A saída ela só depende do estado que eu estou. Tá? Quando x igual a 1, ele sai do E0, vem para o E1. Está no E0, ele vem para o E1. Está aqui, está certo. Quando eu estou no estado E1, está aqui. Se x igual a 0, ele vai para o E2, está aqui. Mas se x igual a 1, ele fica nele mesmo, está aqui. Também a saída é 0 nos dois casos aí. Né? Beleza. Se eu estou agora no estado E2, no E2 está esse código aqui. Se x igual a 0, ele volta para o estado 0, está aqui. Caso contrário, ele vai para o E3. Estou no 2, eu vou para o 3, está certo. Também ele produz saída 0. Beleza. Eu estando no 3, então ele vai no 3, se x é 0, ele volta para o E2. Estou no 3 aqui, ele volta para o 2. Ou se eu estou no 3 e o x é 1, ele vai para o 4.
Aqui, o 3, ele vai para o 4. Também ele produz 0. Então, vai ficar aqui 0 e 0 aqui. E no estado E4, se x igual a 0, ele volta para o 2, está aqui. E se x igual a 1, ele volta lá para o E1, está aqui, E1. E aqui ele produz saída 1. De todos eles aqui, ó, né, só sai a saída 1 aqui nesse E4 aqui. Tá? Como se assim, ele ficasse desligado, só no E1 que ele vai atender lá. Então, beleza. Está aqui nossa tabela do estado atual, estado futuro. Alguém teve alguma dúvida, pessoal, de sair dessa tabela, do diagrama para vir para cá? Não, pessoal, não tive nessa questão não. As meninas estão por aí, a Mona Lisa, a Évila. Tá tudo bem? Tem José, tem... Aqui foi... Você fez aqui, né? Uma coisa parecida, né? Foi a questão 2. Ah, é aquela 2, tá? Que a gente estava discutindo. Beleza. E aí, ó, dado que eu tenho minha tabela de estado atual, estado futuro, é porque essa aqui é a mesma tabela, sendo que tirou essas linhas aqui. O mapa à direita tem um mapa de carro, professor. Reduziu aqui, eliminou, considerou que é tudo 0. Isso. Vai desconsiderar. Né? E aí fez aqui o mapa de Carnot. Veja que porque 2 só tinha esse cara aqui, né? Ficou esse cara solto aqui. O Q1 são 4 possibilidades, estão aqui. E o Q0 também 4 possibilidades. Aí ele foi aqui, fez as equações. No caso aqui, ele não conseguiu simplificar, porque só tem um cara. Aqui dava para simplificar aqui, ó, só. Eliminava um bit, que seria o Q1. O Q1 estava 0, depois passou para 1. Teria esse terceiro que dá x barrado, Q2 barrado, Q0. Aqui, ó, dá para simplificar mais, né? Ó. Vamos ver. Simplifiquei os 3 aí. Aqui ele mataria esse termo aqui, ó. Quem é que seria esse termo? Ele eliminou o Q2 aqui. Q2, foi o primeiro lá. Pronto. Aí depois ele juntando esses dois termos aqui, ele eliminava o Q0, porque o Q0 valia 0 e 1. Foi o terceiro. E você podia pegar este aqui com o último. Juntei também. Aí eliminaria o Q1. Né? Tá aqui, segundo. são esses 3 termos, né? Aí daqui, o que é que você fez? Você botou eles em evidência, né? Foi isso? Foi, professor. Okay. Botou todo mundo aqui. Aqui tá meio... Eu coloquei x, Q0 barrado em evidência. Ah, tá. Mas o Q0 não tem aqui, né? Só tem nesse primeiro aqui, né? Não, eu juntei só em 2 mesmo. E o outro eu somei normal. Ah, tá. Beleza. Você juntou aqui x Q0 e esse aqui você deixou ele solto. Isso. Depois você fez o que mais aqui? Como é que você partiu daqui para cá? Foi Sim, você Q1 fez barrado mais Q2 barrado ficou igual a Q1 vezes Q2 barrado. Você fez aqui o teorema, o mapa, você fez aqui a De Morgan, aqui nesse miolo aqui. Isso. Aí depois, com isso, como é que você partiu daqui para... Aí depois eu só fiz desenhar no circuito aí da direita. Aí ele fechou aqui, né? Beleza. E isso aqui é o quê? A saída geral que eu tinha feito como se fosse o resultado do circuito do lado. Tá certo. Mas, ó, a saída, então, na realidade, seria quem? Foi por isso que eu não tinha visto a saída ainda, não sabia. Tá, beleza. Vou botar aqui, tá? Tá bom.
Vamos botar aqui, a gente chega nela aí. A saída vai ser esses 2 bitzinhos aqui só, né? Vou pegar aqui um cara desse aqui. Veja, a saída vai ser 1 quando XQ2, né? 0100, 0100. Esse cara aqui já foi. Vamos pegar esse cara aqui. Esse outro aqui que seria 1100. 1100. Opa, ó. Se ajudou aqui, ó. Aqui é Z. Aí aqui vai ser, então, Z vai ficar igual a... matou aqui o X, né? Q2, X que é caiu 1 fora. barrado, Q0 barrado. Q1 barrado, Q0 barrado, exatamente. Beleza. Só isso aí. O X, que ele valia 0 para 1, né? Então, para tirar esse cara aqui. Aí você fez em qual software mesmo? Você tinha me dito? Aquele? Mandei o link, foi um site aí que o Wesley tinha mandado naquele dia na aula. Sim. Nem me lembro. Tem que anotar lá para... Mas ficou grande aqui, né? Ele... Ficou bem grande e complicado aí de entender. Ficou aqui Professor, você pode repetir quando a saída ela dá 1, o Z? Como? Repetir quando o Z vai dar 1. Aqui, né? Você está dizendo essa coluna aqui? Isso. Rapaz, olha, essa No saída... caso, quando tem A a saída... transição ali. Não. Seria o Veja, E4/1. veja que esse Entendi. circuito é um circuito de Moore. Aí a saída é associada ao estado. Só Entendi, que no entendi. E4, ó, que é exatamente o E4, ele está aqui e está aqui. Só aqui que ele vai estar igual a 1, sabe? Entendi. Obrigado. Beleza. Pronto, então deu esse circuito aí um pouquinho complicado aí. Né? O circuito ficou aí um pouco grande, né? E esse aqui é outro, né? Não. É o mesmo. Outro é o 2, esse aí. Sim, era para aquela outra questão 2, aquela que a gente estava discutindo, que a gente diminuiu um pouquinho, né? Beleza. Sim, eu não sabia simplificar. Tá. Mas vocês veem que, de alguma forma, ele é parecido, né? A lógica é parecida, né? Eu Vamos acabei ver... confundindo, mas foi nessa parte do D ali que eu repeti. Eu botei Certo. D/0 e D/1, como se fossem 2 estados diferentes. Tá bom. A terceira você fez aqui, é? Fiz também, mas não tenho certeza por causa daquele barra também. Tá bom. Ó, a terceira questão, pessoal, ela era essa questão aqui também, né? Vejam, dado um controlador, praticamente é uma situação parecida, sendo que agora nós temos... A primeira coisa que eu tenho que ver aqui é quantos estados tem, né? Então, nessa situação, né, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7. 7 estados aqui. Ele vai do A até o G. Né? Veja que nesse aqui também é um circuito de Moore, a saída Z, ela só depende do estado. Né? Tá bom? Professor, para a transição ocorrer ali, pronto, quando tem o primeiro estado do A, que ele vai para o F, ele vai ocorrer quando o X for 1 ou for 0? Exatamente. Entendi. Quando ele não está especificado, ele... Ocorre nos dois, né? Exatamente. Ok, obrigado. Valeu. É isso aí. Eu acho que eu tenho essa questão também por aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Exatamente essa tabelinha aqui. Né? Então, como eu tenho 8 estados, né? Eu tenho 7 estados, eu precisaria de 3 bits para codificar eles. Eu não tenho... esse estado H aqui, que é o último,
para uma última configuração seria uma não utilizada, né? Essa configuração aqui seria uma não utilizada, né? Então, ele vai tudo para zero também. Para zero. Tá? Então, foi feito, então, dado que eu tenho 7 estados, codificação. Codificação para os 7 estados possíveis. Né? E aí a gente tem só que transitar. Né? Eu estou no estado 0, que é o A. Estou no 0, 0, 0. Aí ele vai para onde? Né? Veja, o A ele vem para o F, tanto não especifica nada. Né? E quem é o F? O F tá aqui, é o 101. Então, tanto o 0, né, que é o A, e aqui também, o estado futuro vai ser 101. 101. Que, que é exatamente o estado F, 101. Né? Então, aqui, ó, o A está aqui também. Aí ele está indo para, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Estado futuro dele, esse verde mais escuro. Tanto quando ele está aqui, quando x igual a 0, quanto ele quando x igual a 1, saindo do 0, 0, 0, ele vem para cá. Né? Esse canal aqui, essa transição aqui. Já se eu estou no B, o B vai para o E, se x igual a 0, né? O B vai para o E é descrito aqui, ó, é 1, 0, 1, 0, 0. O B vai para o E, ou o B vai para o 0, que é o A, ó, se x igual a 1. O B vai lá para o 0, 0, 0. Se x igual a 1. E aí, ó, a saída aqui dos estados, né, só depende, ó, quando eu estou aqui no 0, 0, 0, que é o A, ele produz saída 0. Se eu estou no B, produz 1. Se eu estou no C, produz 1. Tá? Então, todos os outros ele produz 0. É só no A, B e C. Ou é só no B e no C que ele produz 1. Então, está aqui. Então, se você for sair caminhando aqui nessa tabela, por exemplo, D ele vem para o F nas duas situações. Quando x é 0 e quando x é igual a 1. Né? Então, você vai, então, estado atual é a bolinha que você está e, dada a condição, o estado futuro. É para onde ele vai, é a sequência. Você vai montar uma tabela dessa, tabela de estados, colocar a saída e passo seguinte seria fazer lá os mapinhas lá de Carnot, né? Ver quem é essa saída Z, ó. O Z vão ter 4 possibilidades. Meu mapa ficou igual, só que eu não coloquei as saídas aí, igual nos outros exemplos, também não tinha colocado. Beleza. Aqui o Y3 é o que tem muitos bits, né? Uma ruma de bit aqui. Aqui dá para a gente fazer um bloco de 4 aqui, pega logo esses 4, depois pega esses 4 aqui, depois faz esses 4 aqui, e depois dá para pegar esse umzinho aqui com esse aqui de cima. Aqui, né? Já esse outro aqui, ó, dá para pegar esse aqui com esse, eliminando o Y2, mas esse aqui está isolado. Já o Y1 dá para pegar esses dois aqui, esse aqui pode juntar com esse aqui junta com o de cima, esse aqui que está isolado. Né? Eu acho que eu não cheguei nas equações finais, não. Deixa eu ver se Ícaro chegou. É essa aqui, Ícaro? Professor, né? Só que eu usei Q1 e Q0 no lugar de Y. Tá, então tranquilo. Então você chegou aqui nessa equação do Q2, ó.
do Q1 e aqui do Q0. Tá? Só faltou, então, mesmo só aquela, né? Que é a saída Z, né? Isso. Que aqui vai dar quem, né? Aqui vai dar... Z vai ser igual... A gente estaria eliminando aqui o X. porque ele está valendo 0 aqui, valendo 1 ali. Vai ficar Y3, né? Y3 barrado. Y2 vezes, barrado, Y1. Né? Ou essa primeira aqui. O X também cai fora nessa aqui também, né? Aí Y3 barrado. Y3 Y2, barrado. Y1 barrado. Pronto. Daqui a gente pode juntar, fazer... Tá aqui para cá. A gente pode colocar o Y3 em evidência, barrado, e aí a gente poderia ficar assim, né? Ficaria igual naquela outra lá. O Nender, O Xó. o Xó. É o exclusivo. Y2, Xó, Y1. Assim. Pronto. Beleza. Pois o circuito também ficou um pouquinho grande aqui, né? Interessante. Vocês vão ver que se a gente fosse usar flip-flop tipo JK, que é um flip-flop que tem 2 entradas, né? Aí a gente conseguiria reduzir essa lógica aqui consideravelmente, tá? Mas o JK, quem gosta de usar é o tosse, né? O varrido e gosta mais do tipo D, né? Pessoal, então, ó, fizemos aí essas 3 questões, né? De tabelas, assim, de montar o controlador, né? O que é que danado é o controlador, né? E, na realidade, é uma máquina, né? Que ela tem os flip-flops e ela vai ter lá uma lógica que vai permitir ela ir para o estado futuro, né? Ela seguir o fluxo da máquina de estado, né? E vai permitir exatamente isso. Você vê que aqui, ó, toda essa lógica aqui está fazendo essa entrada do Q0 aqui, né? Do D0, desse flip-flop aqui, né? Tá? Deixa eu ver se né, que seria exatamente alguma coisa como a gente chegando lá o que é que vai entrar no D1 do D2, né? Porque o nosso circuito, né? Quando a gente faz lá nossos circuitinhos, o projeto do controlador, né? Quando eu tenho lá 3 estados, né? O projeto controlador, então, envolve você ter lá os flip-flops, que é o conjunto flip-flops, é o que a gente chama de registrador, né? E essa parte lógica combinacional foi que a gente obteve lá dos mapas de Carnot lá, né? Para que a gente fizesse lá o estado atual, o estado futuro, né? Tá bom? Outra coisa que a gente poderia discutir aqui também seria, ó, isso aqui é chegando às entradas, né? Aqui é tipo JK. Eu não vou abordar JK não com vocês, porque esse semestre, inclusive, o curso está mais curto. São menos aulas lá, né? Então tem aqui, por exemplo, seria um contador crescente, quando o W igual a 1, ó, eu tenho o estado A, ele vem para o B vem para o C, né, de acordo com o W, aqui ele vai caminhando, né, nas transições aqui pretas, né? Se W igual a 0, ele vai fazer o contrário, ele vai caminhando ao contrário, né? Tá? Aqui seria uma outra máquina, né, de estado, por exemplo, dado essa máquina de 4 bits, né, também fazer o passo a passo, né? Então a gente teria aqui, eu tenho 4 estados, então eu vou dar um código para cada estado desse aí, né? E aí você vai montar o estado atual, o estado futuro, passo a passo, até chegar lá as equações para simplificar, para que você montasse lá, né?
Uma outra possibilidade aqui, né? Deixa eu ver se o carro aqui a gente já está com a hora próxima, né? Seria o seguinte, deixa eu botar aqui, esse aqui, que é o seguinte, pessoal. Imagine que eu colocasse para vocês também um circuito, tá? E dissesse, dado esse circuito aí, qual é a máquina de estado, ou me faça a tabela a tabela possível, né? Qual é a tabela desse circuito, né? Então é que a gente chama aqui de um pouco de engenharia reversa, tá? Porque eu já estou lhe entregando aqui, eu sei que tem dois flip-flops, tem um flip-flop 1 e tem um flip-flop 0. Né? Então, como é que eu partiria aí? Que me dá uma ideia de como é que eu 0, resolvo 0. isso aqui? Colocaram aí a entrada S1 e S000 e ia vendo o que dava a saída. Não, primeiro o X0, depois X1. Exatamente. Ó, eu tenho uma entrada externa aqui, né? A primeira coisa eu tenho que ver aqui, né? Eu tenho dois flip-flops. Aí eu tenho que ver quem são essas equações, né? Quem danado é N0? É o end desse S1 barrado com S0 barrado, end X0. Quem é N1? É o exclusivo, é S1 com S0, um XOR, depois o end com X, né? Eu tenho que pegar essas equações aí. Sim, sim. Então, seria o Y é o S1 barrado, pode ver. O Y é S1 barrado, o Z é S1, S0 barrado, tem a bolinha aqui. O N1, né, como eu disse, é o XOR de S1 com S0, depois multiplicando pelo X, que o X está entrando aqui, nesse end aqui. E o N0 está aqui, ele está pegando S1 barrado, S0 barrado, pegando com X. São as equações. Agora, eu sabendo que eu tenho dois flip-flops, né, aí eu vou ter lá os estados possíveis, que é o 00, o 01, 10 e o 1. Isso eu tenho 4 possibilidades para quando x igual a 0 e vou ter mais 4 para quando x igual a 1. Vou ter mais 4 possibilidades. Ou seja, ao todo eu vou ter uma tabela com 8 linhas. 4 para x igual a 0 e 4 para x igual a 1. Então eu monto a minha tabela. Né? Você vê que normalmente eu coloco o x aqui no lado aqui da esquerda, né? Mas o varrido sempre ele coloca na direita, né? Tá? Mas é só a questão do posicionamento, tá? Então, veja, você vai ter para x igual a 0, 4 linhas de possibilidades dos flip-flops. E para x igual a 1, mais outras 4 linhas. Seria exatamente o que a gente partindo aqui de um negócio desse tipo aqui. Deixa eu ver. Pegaria exatamente uma tabela dessa aqui. Vou limpar ela, que aí a gente usa como sem preenchimento. Aqui está faltando, vou botar aqui D. Né? O que eu disse a vocês foi o seguinte: eu tenho 4 0, 0, 0, 1, 0 e 1. Né? Essas 4 possibilidades aqui, para quando x for igual a 0, e tenho mais 4 possibilidades quando x igual a 1. Então mais uma saída, né? Para Y no caso, Z e Y. Sim, aqui eu tenho o Z e o Y, né? Exatamente. Eu vou pegar esse aqui, duplicar aqui, bota aqui um. Né? E ele está chamando isso aqui, ó,
S1 é o estado e o N1. Então, vamos botar do jeito que ele botou lá. S1, S0, N1, que é o next state, e N0, é o next state. Né? Qual a diferença dessa tabela para essa aqui? É só porque o X está aqui no cantinho aqui e a gente coloca o X aqui mais à esquerda, mas é igual. E aí é só eu preencher essa tabela. Aí, como eu vou preencher, professor, essa tabela? Isso aqui é só olhando para as equações. Por exemplo, Y vai ser S1 barrado. S1 barrado. Eu vou inverter copiar isso aqui para o Y aqui e vou, na realidade, inverter. Onde é que tem onde é que tem 0, bota 1. Onde é que tem 1, bota 0. Né? Inverti. Né? Aqui, Z vai ser S1, S0 barrado. Ou seja, vai casar quando tiver 1, 0. Quando tiver 1, 0. Que vai ser aqui e vai ser aqui. Então, vai ser aqui e nesse outro caso aqui. Né? Os dois que dão certo. Já o N1 vai ser, vejam, quando x igual a 1, vejam, vamos dar uma olhada. Quando x for igual a 0, nesses dois casos aqui, quando x igual, vai matar tudo aqui, não vai? Essas equações? Vai sim. Porque o x ele não vai estar multiplicando, né? Então, quando x igual a 0, na realidade, esse N1, esse 0, vai ser todo um 0. Porque o x vai estar multiplicando, ele vai todo mundo para 0 aqui. Então, já nem me preocupo, já botei todo 0 aqui. Agora, quando x igual a 1, né? Quando x igual a 1, ele já é 1 aqui, eu já vou até esquecer dele aqui, porque ele já está valendo 1 mesmo aqui, ó. Eu vou me preocupar aqui com esse miolo aqui, ó. S1 XOR, né, ou exclusivo com S0. Quando é que o ou exclusivo dá certo? Está aqui. É quando eles são diferentes. Então, vai ficar aqui um aqui e esse um aqui. Aqui nesses outros casos aqui vai dar 0. Vai dar 0 aqui e 0 aqui. O ou exclusivo de S1 com S0. Aqui. E esse outro é quem? É o S1 barrado, S0 barrado. Ou seja, tem que ser 0 e 0 para dar certo. Então, é quando for 0, 0. Vai dar 1 aqui. Nos outros casos vai dar 0 aqui. Tá? Se vocês forem ver, vai ser exatamente o que está aqui. Né? Essa colunazinha aqui. Só porque o X aqui está invertido aqui, aí ele vai... Mas os estados são os mesmos. As 8 linhas aqui são equivalentes. Tá? Então, aí você faria o quê depois? É só você, já que você tem a tabela, você vai dar um nome a cada estado desse, ó, porque você tem 4 flip-flops. Ou você tem 2 flip-flops, você tem 4 estados. Eu vou dizer que o estado A é o estado 00. Aí eu vou lá e boto o A. Acho que ele bota aqui, ó. Ele desenha. Botou o A, B, C, D. E aí ele começa a traçar as linhas. Ó. O A, quando o X é 0, ele fica no próprio A. Ele fica no próprio produzindo. Né? Ó, essas saídas aqui, elas só dependem das entradas. Então, ele já colocou aqui as saídas. Né? E aí ele começa a traçar as linhas. Né? Quando A quando o X é 0, ele fica no próprio A. Aqui, ó, é X barrado. Esse X barrado aqui. O X barrado é como se fosse o X valendo 0. Já se o X igual a 1, ele vai para o 0, 1. Quem é o 0, 1? É o B. Aí ele pega e vai para cá, para o B. E por aí vai, tá? Então, com isso, ó, a gente fez o quê? O problema de engenharia reversa, tá? Eu entreguei um circuito a vocês a partir das equações, e eu sabendo que eu tenho 2 bits, coloquei lá a minha tabela, 2 bits, as possibilidades de combinações, e com as equações, eu coloquei os estados futuros das equações, que saíram da onde? Daqui. E aí uma vez que eu tenho o estado futuro, tal, é só eu desenhar lá os estados, A, B, C, D, que são as possibilidades, e desenhar a tabela,
a máquina de estado, tá? Tudo bem, pessoal? Isso aqui é lá do Varrides, Sim, tá? professor. Sim, pessoal, beleza. Beleza. Então, eu vou fechar aqui, né? São 12h30 aqui no meu, né? E aí, quarta-feira, então, a gente tem nossa avaliação, né? Vão ser algumas questões que envolvem circuitos combinacionais e vão ter também essa parte aí de máquina de estado, tá? E aí, eu passo o material, passo um tempo, vai ser tipo o CIGA, tá certo? Vocês fazem o upload lá no CIGA, tá? Tá certo, pessoal. Beleza, pessoal. Então, boa sorte a todos. Aí, no caso, a gente abre o cigarro, vai estar lá o arquivo para a gente baixar, aí depois envia para o senhor a resposta, né? Pronto. Vocês têm aula antes dessa aula minha? Eu, no caso, não tenho. Tá. Não, porque eu posso fazer exatamente o seguinte. Porque Tem o depende, Wesley, tem, né? Pronto. Eu posso abrir o arquivo lá a partir das 10h45. Pode ser, Wesley? 10h45 já está aberto lá. Já abro o arquivo, tá bom? Aí a gente fica até 12h45, 1h, a gente vê aí, tá? Tudo bem? Então, vou fechar aqui. Se alguém tiver algum problema, alguma questão, manda mensagem. Não sei se foi o Nelson que pediu uma resolução do Varride. Foi, era só para comparar a minha resposta, mas Tá. acho que deu certo. Tá. Então, beleza. Qualquer coisa, se for assim pontual, uma questão ou outra, eu posso passar, mas não posso passar os outros, sabe? Tranquilo, Todos. qualquer coisa eu mando a questão e a resolução, aí eu só disse se está certo ou não. Ótimo, faça isso, né? Manda Beleza? por e-mail. Eu mando sim. Beleza. Valeu, pessoal. Então, vou ficar por aqui. Uma boa tarde a todos aí, viu? Valeu, Valeu, pessoal. professor. Boa tarde. Valeu, boa tarde. Boa tarde.